Olá, meus caros estudantes do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Maringá. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Tiago Ribeiro da Costa, o seu professor da disciplina de Filosofia da Ciência para o primeiro ano de seu curso, o curso de Zootecnia, aqui da Universidade Estadual de Maringá. É um grande prazer poder recebê-lo em mais uma aula da nossa disciplina, aula a qual nós teremos um grande renascimento. E isso é literal, ok? Nós vamos falar sobre ainda histórico da ciência, mas sobre um dos períodos mais profícuos para o desenvolvimento da ciência na história da humanidade. Já analisamos todas as questões ligadas à Idade das Trevas, né? Nós vimos que não existiu nada de trevas, muito pelo contrário. A Idade Média, ela nos trouxe uma série de evoluções técnicas, evoluções científicas, evoluções de conhecimento e de sociedade que culminaram na nova iluminação da humanidade. A partir de 1473, iniciou-se, portanto, aquilo que nós chamamos de Idade Moderna. E nós vamos estudar justamente este período por meio desta aula. Então, prepare o seu caderno, prepare as suas anotações. Se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato conosco, sempre pelo e-mail trcosta2@uen.br, ou vocês podem entrar em contato conosco também pelo Classroom. Agora, se você está assistindo esse vídeo, mas não é estudante da Universidade Estadual de Maringá, mas está aqui porque gosta do tema, gosta das discussões ou até mesmo dos vídeos que são produzidos em nosso canal, aproveita e se inscreve no nosso canal. Você será muito bem-vindo. Todas as vezes que nós publicarmos um vídeo interessante, você vai ser um dos primeiros a ser comunicado sobre essa estreia. E claro, a presença de vocês no nosso canal é uma presença muito honrosa. Nós sempre admiramos pessoas com grande inteligência, com grande capacidade, que vêm até o nosso canal em busca de conhecimento. Uma vez que o nosso canal é um canal didático, nós não pretendemos ser youtubers, eu sempre disse isso, mas a nossa intenção é sempre discutir conteúdo de qualidade, colocar um pouco mais de inteligência na internet, para que nós possamos evoluir a ciência, o conhecimento e todas as considerações necessárias para a evolução das ciências agrárias, das ciências ambientais e da área de engenharia de segurança do trabalho. Então sejam muito bem-vindos. Vamos então ao conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a Idade Moderna. Ela começou em 1473 e é uma idade realmente, como nós afirmamos aqui no comecinho da nossa aula, bastante profícua. O que isso significa? Foi uma época na qual todas as evoluções técnicas, as evoluções tecnológicas, as evoluções de sociedade, elas passaram de um ponto de massa crítica e finalmente afloraram para uma nova sociedade pautada basicamente pela busca do conhecimento. Uma sociedade que nós podemos até dizer se tratou de uma sociedade que estava, de certa maneira, cerceada. Lá na Idade Média, nós conversamos sobre isso na aula anterior, mas esse cerceamento, como nós bem observamos, ele foi apenas no princípio da Idade Média. Mais para o final da Idade Média, entre os séculos 12, 13 e 14, quase chegando no século 14, uma vez que o século 14 já é Idade Moderna, nós percebemos uma transformação que promoveu uma efervescência em termos de conhecimentos, em termos de pensamentos, em termos de um novo entendimento da relação humana para com o ambiente de sua vivência. E assim, grandes pensadores surgiram. A exemplo de Leonardo da Vinci, a exemplo de Michelangelo, a exemplo de Paracelsus no século XIV. Então nós tivemos um advento muito importante em termos da transformação da visão do ser humano para o conhecimento. Bom, vocês viram, através das aulas anteriores, que uma das características que o ser humano possui é sempre buscar o conhecimento, é sempre observar os elementos da natureza, os fenômenos naturais, principalmente aqueles fenômenos os quais não tinham explicação.
Até determinado momento, nós não tínhamos realmente um conhecimento mais aprofundado para podermos creditar os fenômenos naturais a uma questão lógica, a um evento físico lógico. Para quem é bastante cético, né, na área da ciência, sempre há uma explicação lógica para todos os fenômenos. Só que o ser humano não era capaz de enxergar isso. E por isso que na Idade Antiga e na Idade Média, por mais que nós tivéssemos o desenvolvimento de conhecimento e a descoberta, principalmente sobre os fenômenos ligados à matemática, à astrofísica, às relações sociais, muitas vezes os fenômenos eram creditados a deuses. Em sociedades politeístas e até mesmo em sociedades monoteístas, como a sociedade cristã da Europa Ocidental. Ocorre que este momento teocêntrico ele já estava perdendo a força ao longo da Idade Média. E a partir do momento no qual o ser humano provou que é capaz de desvendar fenômenos por meio da observação, por meio da criação de uma hipótese, por meio da testagem e por meio de comprovações, ou seja, todo um procedimento metodológico criado por sua mente criativa, o homem passou a entender que nem todos os fenômenos são explicados necessariamente por Deus ou deuses. Então o homem começou a ganhar ênfase no processo de geração do conhecimento. Nós saímos, portanto, de um modelo puramente teocentrista. Não quero dizer com isso que a partir do Renascimento nós tivemos uma transformação social que culminou necessariamente na transformação do homem no centro, ou o homem se transformando como centro do universo e Deus perdendo sua importância. Não. Para a sociedade cristã, principalmente, Deus apresenta ainda sua importância, principalmente considerando as instituições religiosas, né? No caso, a instituição católica apostólica romana, a instituição católica ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa, e logo na sequência as igrejas protestantes, né? O protestantismo de Lutero e Calvino. Deus não perdeu a importância, mas o homem ganhou mais ênfase, o homem ganhou mais importância. Então nós podemos dizer que na sociedade moderna o homem passa a ser iluminado. O homem sente pela primeira vez que ele consegue explicitar os fenômenos da natureza por si só, pela sua observação, pelo seu conhecimento. Ainda mais levando-se em consideração que nós estamos vindo de um período o qual o conhecimento começava a aflorar com muita reverberação. Nós tivemos nos séculos 10, 11, 12, 13 a abertura, a fundação de diversas universidades, de diversos centros de pesquisa e o aprimoramento também de diversas técnicas, essencialmente para manufatura e produção de alimentos. Ao mesmo tempo, nós tivemos toda uma efervescência social. Nós deixamos o feudalismo de lado e o capitalismo é que se estabeleceu como um sistema monetário, um sistema financeiro de proporções inimagináveis. Inicialmente, pela formação dos primeiros burgos. Os burgos nada mais eram do que pequenas estalagens que forneciam os serviços necessários para os viajantes que faziam as rotas comerciais na Europa. E a partir dali, esses pontos de apoio aumentaram, criaram pequenas vilas. Essas pequenas vilas geraram grandes aglomerados. E a partir dali nós tivemos o dinheiro, a moeda, novamente como fator de troca pelas mercadorias, estabelecendo-se até mesmo o mercantilismo como uma das bases comerciais daquele momento. Então, o finalzinho da Idade Média e o comecinho da Idade Moderna foi um período de muitas transformações. E como nós vimos na aula passada, quem era medieval já se enxergava moderno. Imagina então a visão dos modernos por eles mesmos, né? Eles eram muito avançados em muitas situações. E a gente vai tentar apresentar um pouquinho para vocês dessa idade, para vocês perceberem o quanto ela foi produtiva, criando inclusive diversas leis que até hoje perduram na nossa sociedade. Leis éticas, leis ligadas à moral, leis ligadas à matemática, física, a uma diversidade de áreas. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bem? Para isso, vamos nos utilizar dos nossos slides
para que nós possamos ilustrar essa situação para vocês. E nós estamos vendo aqui neste momento o humanismo. Muitos de vocês podem se perguntar, mas professor, o que é o humanismo, né? Bom, o humanismo basicamente é uma modificação na forma de encararmos a ciência. Mas de que modo? As novas técnicas de investigação foram criadas. E nós podemos dizer que finalmente na história da humanidade nós começamos a utilizar o que era chamado de metodologia científica. Poxa, então quer dizer que o que nós estamos estudando aqui por meio da nossa disciplina de filosofia da ciência, quando nós falamos em método científico, quando nós falamos sobre objetivos, quando nós falamos sobre criação de hipóteses, sobre testagem, sobre conclusões, tudo isso vem da Idade Moderna? Sim, exatamente. Aliás, eu diria para vocês que foi o primeiro momento em que o ser humano criou ciência sobre a ciência. Pode parecer um papo de doido, né? Mas, bem na verdade, realmente o que aconteceu foi o ser humano, ele criou conhecimento e conhecimento científico, né? Claro, para todas as demais áreas de sua vivência, só que não se havia a criação, não era visto, não era percebido a criação de um conhecimento que versasse sobre o próprio conhecimento. Ou seja, não se pensava sobre a ciência como um método. A ciência, na verdade, ela foi criada como um método tácito. O que isso significa? Nós vimos por diversos exemplos anteriores que o ser humano em si, ele é experimentador por natureza. Basicamente, repetindo todas as situações vistas nos fenômenos naturais, criando um certo artificialismo em cima dessas situações. O que é esse artificialismo? Por meios naturais, por exemplo, a gente sabe que a água tem uma força. Essa força, ela pode ser utilizada, por exemplo, para a abertura de canais em campo, ou para moagem de grãos, como foi utilizado na Idade Média, e também para transmitirmos forças para a movimentação de algumas manufaturas, de algumas pequenas máquinas, de algumas pequenas ferramentas, de serras de bancada, por exemplo. A água poderia mover essas transmissões de força de maneira a transformar a energia potencial da água em uma energia de movimento, uma energia cinética que mova algo que nós precisamos. E lá na aula passada, vocês se lembram muito bem, a gente falou sobre tingimentos de roupas, nós falamos sobre curtumes, nós falamos sobre lavagem de roupas, além da questão da moagem de grãos e da serragem, tudo feito com o mesmo equipamento. Tudo feito com o mesmo equipamento, tudo feito na base da roda d'água e nas forças que eram transmitidas a partir da água para esses sistemas, né? Para as rodas, para as bielas, polias, transmissões de força de modo geral, né? Então, o que nós fazemos sempre foi um artificialismo, só que esse artificialismo ele sempre tinha uma sistemática. Por exemplo, se eu quero imitar a forma que uma planta nasce na natureza, eu busco uma semente, coloco num vaso ou coloco no solo, direto, para tentar imitar os fenômenos naturais em ambientes controlados. Se observamos que, no geral, este fenômeno corresponde a uma resposta, a partir da execução de um fenômeno específico que apresente as mesmas características do fenômeno geral, nós, por dedução, podemos acreditar que vamos obter os mesmos resultados. É a mesma história de eu utilizar um moinho de água para fazer a moagem de grãos e pensar, bom, se funciona para a moagem de grãos, nós podemos extrapolar esse modelo para lavagem de roupa, por exemplo, e nós teremos o mesmo resultado, uma roupa limpa, um grão moído, ou até mesmo outros grãos moídos de outros tamanhos, de outras qualidades ou de outras variedades, etc. Então, sempre nós nos utilizamos dessa observação mais sistêmica, daquilo que acontecia no âmbito geral, tentando imitar este fenômeno para um âmbito mais específico e, por pensamento dedutivo, criando a interligação. Se funciona para todas as ocasiões em nível geral,
para essa ocasião em nível específico a tendência é funcionar também. Então, nós finalmente cientificamos sobre a ciência. Foi uma observação da forma com a qual o ser humano sempre operou o conhecimento científico. Só que até então não havia sido raciocinado, não havia sido trabalhado, não havia sido raciocinado a forma como nós executamos ciência. E a partir aqui do nosso século XV é que nós tivemos então as raízes da metodologia científica em nascimento. Outra questão muito importante é que nós tivemos toda essa cientificação a partir da literatura clássica. E esse aprendizado em cima da literatura clássica fez com que a própria ciência ganhasse argumentos para reforçar essa situação da dedução. Porque muitas das literaturas clássicas versavam sobre o papel do ser humano transformando a sua sociedade. E também, dentro do humanismo, se nós considerarmos o humanismo como um movimento literário, ele sempre estará baseado no aprendizado clássico. Esse aprendizado clássico, só para vocês terem uma ideia, ele estava muito envolvido com, num primeiro momento, a aprendizagem via experiências humanas, ou seja, o conhecimento tácito ou empírico, só que num segundo momento nós percebemos também um aprendizado com base na escolástica. A escolástica nada mais era do que um movimento de aprendizado que vinha da Igreja Católica e que influenciou bastante a formação dos conhecimentos aqui do modernismo, tá? Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o que é escolástica com mais definições e daí fica bem claro para a gente poder entender, tá? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Nós temos aqui um estereótipo, o estereótipo da Idade Moderna, né? Ou o estereótipo até mesmo das formas de desenvolvimento do conhecimento clássico dentro da transição entre Idade Média e Idade Moderna. Então nós temos aqui o extracto de Pantagruel, de 1532, de Rabelais. Ele sempre é citado para ilustrar o espírito do Renascimento. O nome da obra é este mesmo, tá? Apesar de ter um E minúsculo aqui, o nome da obra é Extracto de Pantagruel, de Rabelais. Todas as disciplinas são agora ressuscitadas. As línguas estabelecidas, grego sem o conhecimento do qual é uma vergonha alguém chamar-se de erudito, hebraico, caldeu, latim. O mundo inteiro está cheio de acadêmicos, pedagogos altamente cultivados, bibliotecas muito ricas, de tal modo que me parece que nem nos tempos de Platão, de Cícero ou Papinianos, o estudo era tão confortável como o que se vê à nossa volta. Eu vejo que os ladrões de rua, os carrascos, os empregados de estábulo, hoje em dia são mais eruditos que os doutores e pregadores do meu tempo. Olha que interessante, pessoal. Então, aqui, o conhecimento na época moderna, nessa transição entre Idade Média e Idade Moderna, era um conhecimento que estava popularizado. Um conhecimento no qual, como dito aqui por Pantagruel de Rabelais, era um conhecimento clássico das línguas, das filosofias, das ciências como um todo. Diferentemente do comecinho da Idade Média, onde nós percebemos que esse conhecimento era totalmente quebrado, né? Era um conhecimento fragmentado, um conhecimento que não chegava na ponta, que não chegava às pessoas por conta do cerceamento da Igreja Católica. E ao mesmo tempo, esse conhecimento que chegava às pessoas era de certa maneira fragmentado, porque ele era desenvolvido pontualmente para algumas situações. Por exemplo, a questão da padiola que nós vimos na aula passada, a questão da arquitetura, dos princípios de arquitetura. Esse conhecimento chegou fragmentado e foi se consolidando ao longo do tempo. Aqui não. Aqui, como o Pantagruel de Rabelais estabelece, houve uma ressuscitação dos conhecimentos clássicos e também podemos dizer uma consolidação dos conhecimentos empíricos populares. Esse era o espírito do modernismo. Até mesmo as pessoas de rua, conforme está aqui no slide, isso, claro, de acordo com as palavras de Pantagruel, né? Até mesmo as pessoas de rua, os carrascos, empregados,
Hoje em dia são mais eruditos do que os doutores e pregadores do meu tempo. Por quê? Claro que em cima dessa fala do Pantagruel, a gente pode dizer que há uma ampliação do conhecimento, né? Uma distribuição melhor desse conhecimento, só que o conhecimento popular, até mesmo de ciências clássicas, parece ser um conhecimento muito mais aprofundado do que era o conhecimento científico preso à escolástica da Igreja Católica, que foi um dos males que fez com que os tais doutores, os tais cientistas da época, eles não tivessem tanto avanço assim. Por quê? Se o conhecimento, de certa maneira, era controlado pela Igreja Católica na época anterior, na Idade Média, então aqueles que tinham acesso à educação formal, eles tinham acesso a um conhecimento puramente formatado, que era incompleto e estava carente das experiências sociais da população, dos conhecimentos empíricos. E até nós podemos trazer essa experiência para os dias atuais. Quando se fala, olha, aquele sujeito ali entende muito daquela técnica, ele poderia até ser um pós-doutor em cima daquilo que ele faz. E isso é verdade. Na verdade, a questão do conhecimento popular, a questão do conhecimento empírico, o conhecimento não cientificado, que serve de fonte para a geração da ciência, sempre foi mais evoluído do que o conhecimento tido como erudito. O conhecimento escolástico, aquele conhecimento de escola mesmo, aquele que está nas ementas das faculdades, nas ementas dos cursos de capacitação, porque aquilo é formatado por pessoas que às vezes não têm experiência prática de mercado. Então essa crítica do Pantagruel é uma crítica que cabe até os dias atuais. Muitas vezes quem formata o currículo de um curso não está focado para as reais necessidades da sociedade. E às vezes até os próprios populares, por conhecimento empírico, já conseguem resolver por si só uma diversidade de problemáticas. Então, por mais que nós estejamos falando aqui que a Idade Moderna é fascinante, ela começou com esse problema. Já uma dicotomização, uma contraposição de ideias de ensino, de ideias ligadas à ciência. Afinal, a ciência tem que vir da onde? A ciência precisa vir do conhecimento popular, empírico, ou necessariamente daquele conhecimento mais erudito, daquele conhecimento acadêmico? Percebem? Então as discussões que nós temos hoje vieram da Idade Moderna. Fazendo um resumo de toda essa situação, basicamente nós podemos dizer que a ciência em si, ela foi criada com o Homo sapiens antes da época antiga, quando o Homo sapiens surgiu e passou a refletir sobre si mesmo e seu papel no mundo. Ok, isso está visto. Nós percebemos que o conjunto de conhecimentos científicos, nós podemos colocar entre aspas científicos, porque nós não tínhamos a ciência que falava sobre a ciência, que nós podemos compreender como filosofia da ciência neste bojo, né? Ela não existiu até o final da Idade Média. Então as pessoas praticavam ciência sem saber exatamente o que era ciência ou o que era conhecimento científico, de uma forma muito empírica. Observamos o fenômeno, reproduzimos o fenômeno, por conhecimento dedutivo nós esperamos um determinado resultado, que é a nossa hipótese de trabalho, e se esse resultado for confirmado, significa dizer que existe uma relação dedutiva entre o fenômeno macro e o fenômeno micro. Essa questão de pensamento indutivo, dedutivo, veio daqui, da nossa Idade Moderna. Tá? Então, a partir da Idade Moderna que nós começamos a filosofar sobre a forma de construir conhecimento. E um dos primeiros pensadores, Pantagruel, como nós vimos aqui, ele estabelece essa crítica de que o conhecimento popular é fonte para conhecimento científico. No entanto, a escolástica, a forma tradicionalista de se ensinar, apenas conhecimentos escolhidos diante de uma pauta que uma pessoa pensa que vai ser usual para o desenvolvimento daquele profissional, a diferença está entre pessoas eruditas sabendo muito menos do que pessoas com conhecimentos eruditos, com conhecimentos populares. Perfeito? Vamos aqui avançando então, uma vez que nós entendemos esta situação do estereótipo de Pantagruel, nós temos algumas fases muito interessantes do Renascimento.
A primeira fase é do século XIV, responsável por aquilo que nós chamamos de Trecento. É um nome um pouco feio, tá? Um nome um pouco fora do normal, fora do escopo da normalidade, mas a gente chama isso de Trecento, que tem a ver com o século XIV, na verdade a 1300. Mas vejam, o Renascimento é um movimento que não surgiu dentro da Idade Moderna. Que isso fique claro, é um dos marcos da Idade Moderna. Só que o Renascimento, o próprio nome diz, se trata do renascimento humano, do renascimento da sociedade. Isto significa que essa sociedade ela saiu de um período mais obscuro, o que eu não concordo, mas esta é a alcunha que o período da Idade Média recebe, e renasceu com as ciências, com as grandes navegações, com os pensadores sobre a área científica, com a própria filosofia da ciência. Então a gente chama isso de Trecento. Este período de transição entre o finzinho da Idade Média, que se deu em 1473, e o comecinho da Idade Moderna, que se iniciou em 1473. Então aqui o nosso Trecento, 1300, né? 1301 até 1399, manifesta-se predominantemente na Itália, mais especificamente em Florença, que é um polo político, ainda hoje é um grande polo político, econômico e cultural da região. Nós temos aqui grandes representantes da literatura classicista, tá bem? O Dante Alighieri, o Giotto, Boccaccio e Petrarca são seus representantes. O que eles fizeram para serem considerados como os primeiros rompedores, podemos dizer assim, do movimento clássico, do movimento de conhecimentos característico da Idade Média, para se tornar renascentistas? As características gerais eram o rompimento com o imobilismo e a hierarquia da pintura medieval, valorização do individualismo e dos detalhes humanos. Poxa, pessoal, olha que interessante, né? Literatura, artes. Então aqui nós estamos com uma espécie de rompimento daquilo que era clássico. O clássico apontava para divindades. O clássico apontava para a importância do mundo. O renascentista apontava para a importância do humano, como uma criação fantástica, como um organismo pensante fantástico. Tanto que a maioria das obras, sejam da literatura, sejam da área de pintura, da área de artes, né, todas elas retratam o ser humano com proporções que são proporções mais realistas. Inclusive com a profundidade dos olhos, inclusive com a profundidade do seu próprio intelecto nas obras. São obras mais complexas. E isso foi o princípio do processo para que nós pudéssemos retratar o ser humano como um elemento principal no ambiente, não apenas como submetido a vontades divinas, sem a capacidade de gerar as transformações por si só, né? Vamos aqui adiante. Existe uma segunda etapa do Renascimento, já no século XV, aí sim, nós já estaríamos falando em parte do modernismo, perdão, da Idade Moderna, né? O Renascimento espalha-se pela Península Itálica, atingindo seu auge. Neste período atuaram Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e, no seu final, Michelangelo, que já prenuncia certos ideais anticlássicos, utilizando-se da linguagem clássica, o que o caracteriza como maneirismo, a etapa final do Renascimento. Nós temos então o trio sagrado da Renascença, né? Os três últimos personagens aqui da tela são o chamado trio clássico aqui da Renascença. Nós temos então o Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci, todos eles pintores, mas eu chamaria a atenção de vocês muito mais para o Leonardo da Vinci. Antes de falarmos sobre o Leonardo da Vinci especificamente, as características gerais destes anos 400, né, o século XV, foi justamente a inspiração greco-romana no paganismo e nas línguas clássicas, o racionalismo e o experimentalismo. Olha que legal!
Experimentalismo. Então foi uma das áreas mais presentes aqui no quatrocentismo, dentro do Renascimento. E por fim, o cinquecentismo, ou cinquecento, como os italianos falam, né? Cinquecento. Já no século XVI, o Renascimento torna-se no século XVI um movimento universal europeu, tendo, no entanto, iniciado a sua decadência. A decadência do Renascimento se iniciou na Itália. No entanto, para os demais países, o Renascimento já estava chegando ao auge, com todas as informações, com todas as influências dos nossos italianos, né? Nós tivemos algumas situações bem interessantes de contraposição de poder aqui. As manifestações maneiristas ligadas a Michelangelo e a contra-reforma da Igreja Católica, que finalmente quebra o monopólio de estudos, o monopólio da fé, o monopólio científico, trazendo o barroco como estilo oficial da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo nós temos aqui já a Contra-Reforma nos trazendo os primeiros pensamentos de divisão das igrejas, né? Foi no modernismo, então, na Idade Moderna, que nós conquistamos um novo patamar de questionamento sobre o que é a salvação humana. Na literatura atuaram Ludovico Ariosto, Torquato Tasso e Nicolau Maquiavel, já no finalzinho ali do século XVIII para o século XIX. E na pintura continuaram se destacando o Rafael e o Michelangelo. Então são três grandes períodos e aqui nós temos a real divisão entre humanismo e escolástica. Vamos tentar ilustrar para vocês os valores de cada uma dessas escolas do conhecimento. Tá? O humanismo, basicamente, neste caso, os valores das ideias são relacionados à celebração do ser humano, enquanto que a escolástica é a linha filosófica medieval, baseada na fé cristã e ensinada pela igreja. Então aqui, meus amigos, nós temos duas correntes muito claras. Duas correntes científicas. Uma corrente tradicionalista e uma outra corrente libertária. Uma corrente que trazia um novo patamar de pensamentos, onde o ser humano se tornava o centro das atenções. O ser humano, ele era tão centro das atenções que aqui os nossos pensamentos já não se classificavam mais como pensamentos teocentristas, eram pensamentos antropocentristas. Né? Meus caros, quando a gente pensa na arte, principalmente, nessa questão do humanismo, quando a gente pensa na representação do ser humano como um elemento primordial ao desenvolvimento de conhecimentos, nós chegamos a uma situação importantíssima, que é as artes. Existem algumas pinturas da época, aquela que nós mencionamos bem no finalzinho da aula passada, a pintura no teto da Capela Sistina, aquela que representa justamente o homem e Deus. Vamos tentar colocar a imagem aqui para vocês, onde que se encontra esta pintura, né? Vamos ver se eu tenho aqui no meu conjunto. Não, infelizmente nós não temos no meu conjunto, mas eu vou colocar para vocês na tela, só um minuto. Muito bem, pessoal, a imagem a qual eu me referia é justamente essa que nós estamos enxergando na tela neste momento. Se trata de uma imagem que se encontra no topo da Capela Sistina. Na verdade, nós não podemos precisar, quando nós falamos qual é a obra a qual nós estamos nos referindo. São várias obras que se encontram no teto da Capela Sistina. Então, quem quiser, inclusive, dar uma volta virtual nessa capela, vocês conseguem por meio do Google Earth ou por meio do próprio Google Maps. Ele tem um módulo que permite com que a gente possa entrar dentro da Capela Sistina e um outro módulo que a gente consegue até entrar em outros museus da Europa. No caso, a Capela Sistina, logicamente, não é um museu. Nós temos o Museu do Vaticano, claro, mas a Capela Sistina é uma capela de orações na qual nós temos a reunião de todos os cardeais para decisões importantes da igreja, por exemplo.
E é um local de muita oração para a fé cristã. Um local no qual nós temos uma conexão muito forte com Deus, né? Para quem é católico, para quem tem essa religião como uma religião a ser seguida, né? Então, aqui por meio da imagem, a gente consegue ver nesta pintura de Michelangelo uma representação, até podemos dizer, geometricamente muito parecida entre Adão, que está aqui na nossa direita da tela, perdão, à esquerda da tela, né? E à direita da tela nós temos o nosso Criador, Deus. Agora, vocês se lembram que lá na aula passada eu havia comentado com vocês que Michelangelo guardava um segredo muito grande em cima desta imagem? Pois é. Qual seria esse segredo afinal, né? Nós temos uma grande possibilidade de descobrirmos o verdadeiro segredo daquilo que Michelangelo queria dizer. Bom, vamos fazer uma pequena rememoração então de como o conhecimento era encarado nesta fase, né, da Idade Moderna. O ser humano estava atingindo patamares de conhecimento nunca antes vistos. Ele estava inclusive se colocando à frente das divindades, muito mais no ímpeto deste ser humano estar descobrindo coisas que estão além da sua visão. Vejam, até então, na Idade Média, se acreditava que a Terra era plana. E por meio das grandes navegações que se iniciaram na transição da Idade Média para a Idade Moderna, o homem passou a reconhecer o mundo já como um espaço muito maior, um espaço esférico, um espaço a partir do qual novos caminhos poderiam ser alcançados. E até mesmo o uso das tecnologias que vinham da Idade Média, exemplo da bússola, permitia um direcionamento dos navegantes para a obtenção de seus alimentos, de seus produtos comerciais e até mesmo da conquista de novas terras. Então, logicamente, que o ser humano daquela época, ele tinha o sentimento de que ele poderia fazer tudo. Tudo estava ao seu alcance, tudo estava ao alcance de sua reflexão. Ele poderia dominar todos os conhecimentos do mundo. E, inclusive, entendendo que se o homem foi feito à semelhança de Deus, então, mais uma vez, o homem poderia alcançar o conhecimento divino. Olha como a Idade Moderna, então, traz várias chaves para a gente poder pensar, né? Os diversos pensadores, claro, evoluíram o conhecimento, cada qual na sua área, na física, na matemática, na geografia, na própria história, nas ciências sociais, no direito agrário, por que não? Então havia muita evolução, o ser humano estava ali efervescendo, e quanto mais conhecimentos, maior era a sensação que, de fato, o ser humano estava se aproximando de Deus. Agora, vejam bem, vamos à imagem mais uma vez. Claro que essa imagem não está centralizada, mas nós temos aqui muito mais destaque para o divino e para os seus anjos e santos, né? Agora, gostaria que vocês notassem essa imagem bem de perto. Dá uma olhadinha, aumenta a tua tela, dá uma olhadinha ali naqueles dedos. Deus está tentando alcançar o ser humano. Só que o ser humano está apenas levantando o seu dedo a Deus. E vejam que neste momento, por mais que nós tenhamos Adão representado nesta imagem à esquerda, o que na verdade está interpretado é o ser humano da Idade Moderna, que em termos de altura é similar a Deus. Na projeção da imagem está muito próximo a Deus. E cada vez mais que o homem adquire conhecimento, que o homem evolui no entendimento dos fenômenos naturais, ele se aproxima de Deus. Só que a distância existente entre este dedo humano e o dedo de Deus é uma distância que poderá ficar infinitamente próxima, mas que jamais será a mesma. Ou seja, a mesma no sentido de tornar-se zero.
jamais nós teremos o dedo do homem se conectando ao dedo do divino, do ponto de vista de conhecimento, ok? Do ponto de vista de conhecimento. Por mais que o homem evolua em termos de conhecimento, em ciência, nas novas descobertas, no entendimento dos fenômenos ao seu redor, ele sempre tentará imitar o conhecimento de Deus. Tanto que hoje, muitas críticas que nós fazemos em termos de ética da ciência, que nós brincamos de ser Deus o tempo todo, vocês concordam? Basicamente o que nós queremos é, por exemplo, esticar a nossa vida. Nós temos um limite orgânico, só que nós queremos prolongar a nossa vida o máximo que nós podemos, criando remédios para que nós possamos ter melhor qualidade de vida, nos utilizando do conhecimento para criarmos seres artificiais, por exemplo, transgênicos, editados geneticamente. Nós queremos, inclusive, até entender um pouquinho que seja do tal do Big Bang, que supostamente criou o nosso universo, seja pela visão criacionista, seja pela visão evolucionista. Houve um movimento de criação e de rápida expansão deste universo, que supostamente ele foi conduzido por Deus no primeiro momento, uma vez que, segundo Gênesis, o livro da Bíblia, tudo era escuridão. E a partir de um dado momento, fez-se o firmamento, fez-se o mundo, melhor dizendo. Depois veio o firmamento, depois veio os animais, os seres humanos que vieram por último. Então, vejam que o ser humano ele quer se aproximar ao máximo do conhecimento divino. Só que, de acordo com esta crítica que Michelangelo estabelece, ele estabelece o seguinte: olha, o ser humano pode conhecer tudo e mais um pouco o que ele precisa. Tudo e mais um pouco daquilo que ele pode alcançar. Esta epopeia humana que nós temos aqui em vida é justamente para podermos utilizar o nosso máximo potencial e criarmos conhecimento que seja adequado à melhoria da qualidade de vida do ser humano. No entanto, isso tem um determinado limite. E este limite é este pequeno, infinitamente pequeno limite, aqui no centro da imagem, que separa homem de Deus, a sua criação de seu Criador. Agora, qual é esse conhecimento divino? Sendo muito sincero, eu não sei. E não me atrevo a saber. Porque, basicamente, o que nós temos de conhecimento humano hoje já é tão drástico, tão volumoso, que nós temos que ter todo um trabalho de filtragem para nos utilizarmos do conhecimento nos dias atuais ao nosso favor. Imagine, então, se nós tivéssemos toda a sabedoria divina, né? Seria, na verdade, religiosamente falando, um grande sacrilégio. Mas há quem pergunte, ué, mas por quê? Por que é um sacrilégio? Por que, entre aspas, brincar de Deus é um sacrilégio? Depende do ponto de vista ético do conhecimento que nós utilizamos. Mas o Michelangelo, ele foi transcendental nessa imagem que eu estou demonstrando para vocês, que está aqui na nossa tela. Ele foi transcendental. Por quê? Ele já estabelecia uma forma de alcance do ser humano para Deus naquela época. Só que, segundo esta pintura, nós podemos interpretar que essa busca desenfreada por parte do ser humano pelo conhecimento e pela visão divina do mundo, entre aspas, brincando de ser Deus, seria uma das buscas constantes do ser humano durante toda a sua existência em nosso planeta. E é isso que está acontecendo hoje, né? Se nós pararmos para pensar, realmente hoje nós brincamos de ser Deus e, de certo modo, nós estamos pagando o preço por essa brincadeira, né? Interessante pensar nisso. Eu trago esses dados para vocês porque realmente a época da Idade Moderna nos trouxe uma diversidade de evoluções, uma diversidade de novos aprendizados que nos servem até hoje como um modelo de evolução do conhecimento para a humanidade. Muito bem, pessoal, que análise interessante, né?
Que situação bacana que nós temos aqui em tela para poder avaliar, para poder demonstrar para vocês o quanto esse movimento foi importante, esse princípio da nossa Idade Moderna, né? Por meio desta imagem, mas temos outras imagens mais, tá? Falamos aqui do Michelangelo e seu grande segredo científico, agora nós vamos falar, claro, de algumas conquistas que estão relacionadas aqui à nossa Idade Moderna, né? Levando-se isso em consideração, aprendemos aqui o que é a tal da escolástica frente ao humanismo e a corrente filosófica da ciência que estava em desenvolvimento muito claro era o humanismo. Inclusive, dá uma olhadinha nesse nome aqui, ó. João Calvino, exatamente. Ele que estabeleceu a Reforma Protestante, não é? O movimento revolucionário que estabeleceu um novo entendimento sobre o que é a salvação divina, causando um deslocamento de fiéis que aceitavam as suas ideias para um novo modelo de igreja, para uma igreja qual aceitava que todas as benesses obtidas em terra, todas as benesses obtidas em vida, eram benesses que demonstravam uma salvação divina. Pelo contrário, a Igreja Católica pregava humildade. Humildade sempre, humildade no sentido de vamos viver com o mínimo de recursos, de maneira a, entre aspas, ok, bancarmos a nossa salvação. E a nossa salvação era trabalhada muito com indulgências. Nós comprávamos essa salvação por meio de métodos que hoje eles são considerados como heterodoxos, né? Essa questão de doar todas as nossas riquezas para a igreja, não é exatamente isso que acontece hoje, né? Naquela época acontecia muito. Por isso que a gente fala que hoje já é uma solução muito mais heterodoxa, o que naquela época era uma solução ortodoxa. Muito bem, vamos retornando aqui para os slides, vamos colocando para vocês mais algumas imagens. Esta época também foi uma época bem interessante para a formação das primeiras nações, para a consolidação, logicamente, dos primeiros reinos, né? E cada reino, à sua maneira, gostava de criar conhecimentos. E sempre nós tivemos reinos que queriam provar a sua consolidação no mundo como potência a partir do desenvolvimento do conhecimento ligado à navegação. Então nós tínhamos ali Portugal. Portugal ele se consolidou como a potência naquele momento, como o país, o reinado, né, com mais ênfase na questão das grandes navegações. O reino de Castilha também, o reino de Aragão, que se consolidaram posteriormente na coroa hispânica. E posteriormente nós tivemos o reino francês e também o reino da Inglaterra, Irlanda e Escócia, como reinos secundários que avançaram para aqui as Américas, principalmente no processo das grandes navegações. Portugal, na verdade, se consolidou como o pioneiro nas grandes navegações, levando-se em consideração que ele conquistou uma diversidade de caminhos, os quais nunca tinham sido antes trabalhados, ou seja, se ia muito para as Índias por meio de caminhos terrestres, que passavam por meio do Oriente Médio, né? A partir de Vasco da Gama, a partir até mesmo de Fernão de Magalhães, né? Que saiu da Europa, deu a volta ao mundo e retornou à Europa. Claro, só sua esquadra, não Fernão de Magalhães, infelizmente não chegou vivo, porque ele foi assassinado na Indonésia, né? Isso fez com que houvesse todo um mapeamento mundial, mesmo que de uma maneira muito mais rústica do que nós temos hoje, mas eles conheciam muito bem os mares e os caminhos pelos quais eles poderiam obter os seus recursos, os insumos que eram utilizados para comercialização, as especiarias vindas do Oriente, que deram a Portugal o título de país mais relevante durante o princípio do modernismo, da Idade Moderna, melhor dizendo, enquanto que a Espanha ficou em segundo lugar. E vejam como que o ser humano se tornou atrevido nessa época, né? O ser humano ele estava tão confiante de que ele era o centro
do universo em termos de conhecimento, em termos de entendimento do seu papel, entendimento dos fenômenos naturais, que ele colocava à prova antigas teses. Aquela tese do terraplanismo que algumas pessoas ainda tentam teimar, que ainda assim, hoje, né, nós temos essa teoria como válida, né? Qual que é essa teoria? Bom, a Terra é plana, embora ela tenha algumas projeções em nível vertical, que são as cadeias de montanhas, só que nos bordos do mundo nós temos um pedaço de terras, podemos assim dizer, que nos leva para uma cachoeira infinita, onde nós temos monstros diversos, né? Monstros estes que pegavam os navegantes que desafiavam o conhecimento escolástico, né? Fernão de Magalhães provou que não é isso. Ele conseguiu dar a volta ao mundo num planeta esférico. E os outros navegadores também conseguiram. E, aliás, dentro desse período, o que mais, pelo menos para minha experiência, ficou marcante no sentido de compreendermos essa diferença entre escolástica e humanismo, teocentrismo e antropocentrismo, é que essas duas linhas filosóficas, ou 4 linhas filosóficas, como vocês queiram, né? No meu entendimento, o teocentrismo e a escolástica são semelhantes, assim como o antropocentrismo e o humanismo são áreas, filosofias bem similares. Mas enfim, o exemplo do Cristóvão Colombo. Este exemplo foi o exemplo de maior atrevimento em termos de demonstração de metodologia científica. Pois vejam, muitas pessoas na corte espanhola duvidavam que Cristóvão Colombo, ele de fato tinha saído da Espanha, ido até as Américas, encontrado todo um mundo novo, com especiarias, com pessoas diferentes, com recursos diferentes, plantas e animais. Todos duvidaram que ele fez o que fez e queriam obter dele provas. Quando ele chegou, ele mostrou essas provas. Eu estive naquele local onde nós temos pássaros falantes, onde nós temos pessoas nuas, onde nós temos plantas diferentes. E ele demonstrou tudo isso para a corte. E aí nós chegamos ao nosso exemplo máximo aqui de Colombo, que é o ovo de Colombo. A comprovação do método científico. Todos diziam, ora, mas se o Cristóvão Colombo foi até lá, quer dizer, ele foi porque é fácil. Qualquer um pode fazer. Será, meus caros escolásticos? Você que está me assistindo agora, te desafio. Coloque um ovo em pé na sua mesa. Pega um ovo de galinha, um ovo de codorna, o que você quiser. Coloque este ovo de modo a ele ficar em pé na sua mesa. Faça isso. Veja se dá certo. O ovo ele tem um formato mais arredondado na sua base, né? E em cima um pouquinho mais afilado, que garante o formato oval ou ovoide, como queiram. Se você colocar o ovo em cima da tua mesa, a questão é a seguinte, o desafio é o seguinte: coloque o ovo de modo a ele ficar parado. Perfeito? Temos um método científico para fazer isso? Temos. O que o Cristóvão Colombo quis provar com este método é que um conhecimento que possui um método científico por trás de si, ele se torna exequível. E a gente não faz as coisas porque é fácil de fazer, mas nós fazemos porque nós conhecemos um método. E o exemplo do ovo de Colombo foi o melhor nesse sentido. O que Colombo fez? Imaginem comigo a cena, né? Todos nós num jantar, aquele jantar maravilhoso, regado a muita carne, regado a muitos vegetais, a muita música, sem bebida nenhuma, logicamente, nós não bebemos. E aí, o Cristóvão Colombo, ele tá ouvindo de todo canto, né? Aquelas vozes maldosas. Ah, ele fez isso aí porque é fácil. Isso aí qualquer um faz. Ele tava ouvindo.
É a mesma coisa que a gente falar, olha, cultivar transgênica hoje qualquer um faz, é fácil. O que o Cristóvão Colombo fez então? Você que está me assistindo, é fácil? Ok. Então pega o ovo, coloca o ovo sobre a mesa, se ele ficar parado, você ganha as minhas barcas, você ganha as minhas riquezas, qualquer coisa que você quiser. Eu atendo o seu desejo. E eis que nesse jantar, a galera toda da corte, opa, vamos lá, vamos colocar esse ovo de pé, né? Aí todo mundo tentava, com aquele cuidado generoso, colocava o ovinho ali, o ovo rolava para o lado, o ovo rolava para o outro, o ovo caía no chão e se espatifava. Foi a festa do fedor do ovo no chão. Coisa horrorosa. Mas o Cristóvão Colombo começou a observar altivo aquela situação e falava, muito bem, seus bandidões, eu sabia que vocês não iam conseguir. Não é fácil fazer? Então faz. Isso mesmo que ele pensou e que ele quis dizer, mas no alto da sua educação, pelo menos assim que os historiadores contam, ok? Eu não estive lá para ver. Mas Cristóvão Colombo disse, pessoal, para provar que não é fácil e só se torna exequível ao ponto quando nós temos um método por trás disso, vou fazer o seguinte. Vejam esse ovo. Ele pegou o ovo, bateu aqui na lateral de uma mesa, deu uma leve achatadinha na casca, na base do ovo, colocou o ovo e o ovo ficou de pé. Parece besta, né? Parece uma coisa boba. Mas por meio deste exemplo, Colombo provou duas coisas. Que se a gente fica preso no tradicionalismo da escolástica, esperando aprender um método e não ser inventivo, a gente vai ficar falando que tudo é fácil. Tudo é fácil, tudo é fácil. Mas a gente não vai conseguir fazer. E uma outra questão. Todo conhecimento científico precisa de método. A partir disso é que o conhecimento científico se torna fácil. Ora, o método está muito claro. Pegue um ovo qualquer de galinha, bata esse ovo em uma superfície mais sólida, para que a casca desse ovo se achate, de maneira que a gente consiga posicionar o ovo de pé sem quebrá-lo. E essa é a história do ovo de Colombo. O ovo ficou em pé. A ciência comprovou ser a área do conhecimento mais importante. E que para o homem, somente por meio da ciência, é que existem certas facilidades em se executar algo que sem a ciência seria difícil. Esse era um dos pensamentos máximos aqui de Cristóvão Colombo, que iluminaram basicamente toda a questão ali da Idade Moderna, né? Mais um exemplo de como o ser humano se tornou importante. Nós tivemos, como dito, as grandes navegações de grande prestígio nacional, a exploração de outros mundos. Os antigos não sabiam tudo, então realmente o conhecimento dos antigos era posto à prova, principalmente no contexto de afirmarmos, olha, o mundo é plano? Não, não é plano. O mundo ele acaba somente na Europa e em um continente que nós temos abaixo de nós, que é a África. Acabou, não tem mais nada para leste, não tem mais nada para oeste. Mentira. Nós temos uma grande parte de território desconhecido na Ásia. Nós temos uma grande parte de território desconhecido a oeste da Europa, que nós não sabemos bem o que é, mas nós demos o nome de América. E também várias pequenas ilhas que serviam de porto para esses navegadores poderem não somente descansar, aportar, reabastecer as suas naus, mas também conhecer outras culturas, outros saberes e promover essa troca de conhecimento tão interessante. Outra situação que nós percebemos aqui é a nova cartografia em oposição à cosmografia de Ptolomeu. Ptolomeu, um grande pensador antigo, ele estabelecia o posicionamento da Terra mediante o conceito de ser um astro plano e centro do universo. Então nós, a partir da Idade Moderna, tivemos a consolidação do conhecimento que não existe um mundo plano.
Ele só é plano diante da nossa percepção, mas ele se torna esférico a partir do momento em que o ser humano explora outras áreas e é capaz de voltar ao mesmo lugar. E ainda, vejam que as grandes navegações, elas foram responsáveis pelo descobrimento de um novo mundo, entre aspas, logicamente, comparável em ousadia à exploração da Lua. Sabe por que comparável em ousadia? Você que está me assistindo, você iria se lançar ao mar para o desconhecido? Você sabe que tem alguma coisa em termos de objetivo. No caso, nós queremos chegar às Índias por um caminho a oeste, não pelo caminho categórico a leste, onde nós passamos pelo Cabo da Boa Esperança no sul da África, depois percorremos todo o caminho entre a ilha de Madagascar e a ilha da Reunião, no leste da África, passamos no sul da Ásia até chegarmos na China, na antiga China. Atual ainda, né? Mas quando a gente fala antiga é mais no contexto de ser um país antigo, um país apenas revendedor de especiarias, né? Você se lançaria ao mar para descobrir esse outro caminho? Correndo o risco de ser comido pelas bestas que se encontravam neste fim de mundo, de perder a sua nau, de passar dias e dias à deriva sem alimento, sem água. É difícil, não é? É fácil falar que aquilo que o Colombo fez foi fácil. Mas imagine então a coragem que esses grandes navegadores tiveram. Inclusive até o Luís Vaz de Camões, ele escreveu os Lusíadas, né? Em homenagem a este novo tempo. Que se calem todas as demais conquistas, todas as demais odisseias, pois a odisseia portuguesa precisa ser contada e cantada pela história. É a coragem humana, né? Essa coragem humana dentro de um contexto humanista que permitiu essa evolução do conhecimento. Nós tivemos ali as grandes navegações, então, alguns eixos para o Caribe, eixos que vieram para a América do Sul, neste caso é o caminho de Fernão de Magalhães. Nós tivemos os eixos tradicionais aqui, em laranja e amarelo, vindo pela costa da África, alguns deles passando entre a ilha de Madagascar e a ilha da Reunião, mas a maioria deles passavam entre Madagascar e a costa leste da África, até chegarmos ali no nosso Oriente Extremo, tá? Por volta ali da China, atual Coreia do Norte, Coreia do Sul, e a Oceania então nem era conhecida, né? Passava-se reto pela Oceania, no máximo Nova Indonésia, naquela época chamada Papua Nova Guiné, né? Hoje apenas Nova Guiné, a Indonésia, do ladinho de Papua Nova Guiné, Filipinas, Fiji e outras pequenas ilhotas ali daquela região. Então nós tivemos, neste período, grandes descobertas por conta dessas grandes navegações. Algo que nós não conseguiríamos de maneira nenhuma desenvolver caso nós ficássemos com a escolástica e com o conhecimento da maneira como era trabalhado anteriormente. No caso das grandes navegações, apenas por curiosidade, a gente vai colocar aqui alguns dados para vocês para comprovar o quanto ela foi, o quanto ela promoveu, na verdade, esta evolução tecnológica da época, né? Os europeus estavam em busca de especiarias. Portugal já tinha uma grande experiência com as caravelas, a experiência e também o dinheiro, por conta de ser um dos primeiros povos a explorar este comércio de especiarias com o Oriente. A escola de Sagres. Sagres é uma pequena província de Portugal que fica ao extremo sudoeste do país, onde nós temos um forte muito bonito, inclusive, e de lá partiram os grandes navegadores para a conquista destes novos mundos, né? E claro, nós queríamos que essa escola ainda perdurasse hoje, né, em termos de vanguardismo, porque realmente a escola de Sagres, ela trabalhou muito os conceitos de inovação, os conceitos de busca pelo novo, de busca por novas terras, que é mais ou menos o conceito que nós temos hoje, por exemplo, nas grandes empresas de tecnologia, né? Buscando pela inovação hoje de sistemas de informação. E naquela época nós tínhamos muito o apoio dos reis, que queriam mais impostos, e da Igreja Católica, que queria mais fiéis. Então, logicamente que toda a expertise de Portugal foi
derivada de uma convergência de interesses. Os navegadores planejaram as suas navegações por meio de conhecimentos relacionados à astronomia, aos instrumentos de navegação, o astrolábio, lembram dele? Pois é, ele voltou aqui. A bússola e a balestilha, que nada mais era do que um instrumento semelhante à bússola para localização dos navegadores. Ademais, as caravelas se tornaram mais resistentes e com maior capacidade de transporte. Aqui nós temos indicado a vocês uma situação bem interessante, né? Bem nesse ponto que está aqui em cima. Opa, deixa lado aqui. Que são as caravelas mais resistentes. A troca de saberes entre os orientais e os ocidentais amplificou o conhecimento dos ocidentais. Nós temos uma espécie chamada de teca, uma espécie arbórea, que ela é oriunda do Sri Lanka. O Sri Lanka é uma pequena ilhota que fica ali ao sul da Índia. E é uma árvore que tem uma durabilidade muito grande, uma resistência de madeira muito grande, uma densidade de madeira muito grande, que é justamente especial, podemos assim dizer, para a construção das caravelas, das naus. Então, os portugueses começaram a explorar as tecas ali no Sri Lanka, mas também trouxeram espécimes para Portugal, para tentar fazer com que em jardins botânicos essas árvores pudessem dar as suas madeiras e as madeiras pudessem gerar as naus. Um grande problema é que para a teca evoluir ela precisa de mais ou menos uns 50 anos, 70 anos para termos uma madeira de boa qualidade. Tá? Vamos voltar aqui para os slides. Os desafios, os desconhecimentos que eles tinham sobre as suas navegações, os monstros que poderiam estar por ali, claro que tudo isso era uma questão de imaginário. Da mesma forma que falavam que existiam monstros, ninguém comprovou que os monstros de fato existiam. E assim, havia um outro mito também, o mito da Terra plana, que foi superado, os medos foram superados e a inovação foi uma das marcas desse período para que as grandes navegações ocorressem, né? Portugal teve os seus descobrimentos. O Vasco da Gama, em 1498, ele finalmente chegou às Índias contornando a África. Era um caminho feito puramente por meio de terra. Cabral, em 1500, descobriu o Brasil, mas a gente sabe que Américo Vespúcio esteve aqui por antes, Fernão de Magalhães esteve aqui antes. E os descobrimentos da Espanha, nós tivemos ali Cristóvão Colombo em 1492. O projeto era chegar às Índias navegando sempre para o oeste. E claro que nós tivemos um grande choque de culturas entre europeus e indígenas, o que amplificou cada vez mais os conhecimentos que foram desenvolvidos ali na Europa naquela época. A Guerra da Conquista, neste momento de entrada dos europeus nesses novos territórios, ela começou a partir do primeiro contato com os indígenas, amistosos e amigáveis num primeiro momento, e os espanhóis começaram a conquistar esse terreno, principalmente pelo uso de armas de fogo e também pela transmissão de doenças que estavam somente na Europa. O objetivo era o ouro e as terras dos incas, maias e astecas. Infelizmente aqui, essa questão da superioridade em termos de conhecimento científico por parte dos europeus é que fez com que os povos indígenas fossem dizimados. E infelizmente nós temos que dizer que o conhecimento científico neste momento começou a ser utilizado para o mal, de maneira semelhante à invenção da dinamite. Nobel, que inventou o dinamite, ou a dinamite, ele jamais imaginava que a dinamite seria utilizada para um contexto bélico. Não foi para isso que ele criou. Mas a partir do momento em que a sua invenção foi utilizada para o mal, ele vendeu todas as suas riquezas e premiou aqueles cientistas, aqueles pensadores que utilizavam o conhecimento para o bem. E aí criou-se o Prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Economia, Prêmio Nobel para a Agricultura e Abastecimento, ou seja, uma premiação com todas as riquezas de Nobel para que nós pudéssemos ter essa reflexão, né? Que o conhecimento científico ele tem que ser utilizado para o bem, tem que ser utilizado para a evolução humana e não para conquistas ou destruição ou submissão de povos, né? Agora, eu gostaria de mostrar uma outra situação ainda dentro desse contexto aqui da nossa do nosso período de modernismo, né, da nossa Idade Moderna.
Nós mostramos esta primeira imagem, vamos mostrar agora a nossa segunda imagem. A imagem do homem vitruviano, já falando de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci era um dos grandes expoentes, junto com Michelangelo, deste período, um período muito profícuo, como volto a dizer, no sentido do ser humano conhecer a si mesmo um pouco mais. E o Leonardo da Vinci foi um grande exemplar de ser humano, no sentido de ser polivalente no desenvolvimento dos seus conhecimentos. Ele era, acima de tudo, um pintor de exímia técnica. Tanto que a Mona Lisa, que é uma das suas obras de maior conhecimento, até hoje está exposta ali no Louvre, e muito mistério existe sobre esta Mona Lisa, né? O que ela quis dizer com os teus olhos enigmáticos? Seria a Mona Lisa apenas a pintura de uma mulher? Ou nós temos alguma questão escondida por ali, da mesma forma como Michelangelo comunicou essa incapacidade do ser humano ter os conhecimentos divinos e de se aproximar a Deus? A gente ainda não sabe. Várias teorias, várias teses foram criadas, inclusive até virou filme, né? O Código da Vinci, sobre as obras e as escritas de Leonardo da Vinci, o que ele quis passar para gerações futuras. Na verdade, a gente não sabe, ainda é uma grande incógnita. E há quem goste de pesquisar isso na história da humanidade. Agora, com relação a esta obra, que é o Homem Vitruviano, vocês percebem ali que Leonardo da Vinci quis criar um processo geométrico de posicionamento do homem que hoje é encarado como antropometria. Hoje é encarado como antropometria. Antropometria é uma área da ciência ergonômica que visa avaliar as dimensões do corpo humano. Tamanho de braços, estatura, tamanho de pernas. Aqui eu não estou contando, logicamente, todo o conhecimento da antropometria. Mas vejam, Leonardo da Vinci ele era um cara polivalente, porque quem se lembra de Da Vinci se lembra de um pintor. Mas estudar a anatomia humana, como nós estamos vendo aqui, ele não era médico, mas ele estudou a anatomia humana por conta deste homem vitruviano e chegou à conclusão de que o homem tem projeções geométricas nos movimentos dos seus braços e pernas, com as suas devidas amplitudes. E isso contribuiu bastante hoje para os ergonomistas terem um entendimento do posicionamento do ser humano frente ao seu posto de trabalho, por exemplo, em termos de altura de monitores de computadores, alturas de mesa, tamanho do assento das cadeiras, resistência dessas cadeiras, por conta desta questão da ergonomia, né? E uma terceira imagem que comprova, então, o fato do Leonardo da Vinci ser um cara muito polivalente e que representava, então, também essa polivalência de conhecimentos humana, é esta imagem que vocês estão vendo aqui, chamada de ornitóptero. Parece um helicóptero dos dias atuais, apenas parece. O que a gente percebe é que este é um protótipo que nunca voou, tá? Basicamente, o Leonardo da Vinci ele estava tentando imitar o movimento natural das asas das aves. E aqui essa estrutura que se encontra acima da imagem, essas duas hastes, e aqui nós temos um ponto central denominado como M, né? Essa estrutura, na medida em que o ser humano que movimentaria essa máquina movimentasse algumas alavancas, estas asas bateriam para finalmente fazer essa máquina voar, tá? Leonardo da Vinci foi um cara muito polivalente, como nós estamos aqui afirmando. E ele só não voou, só não conseguiu voar por conta de um pequeno detalhe. O Leonardo da Vinci ele não tinha, infelizmente, muito conhecimento da questão da pressão atmosférica e também do coeficiente aerodinâmico para que um determinado pássaro possa voar. Bom, para que um pássaro voe, todo mundo sabe qual é o princípio, né? Se vocês observarem a lateral da asa de um pássaro, essa lateral tende a ter um formato que diminui a pressão de ar na parte de cima da asa. Como que eu faço então para diminuir a pressão de ar numa determinada superfície? Vamos supor
que este mouse aqui, vocês estão vendo, ele seja a asa do pássaro. A base do mouse, vocês percebem que é um pouquinho mais reta, enquanto que o ápice, ele tem uma curvatura, que corta o ar neste sentido, correto? Então, para que o ar chegue, o ar está vindo por aqui, né? O ar é um fluido que está sendo cortado por essa asa, o ar se divide, as correntes aqui de cima precisam chegar no mesmo tempo que as correntes aqui de baixo. Isso faz com que aqui embaixo o ar passe bem mais rápido do que aqui em cima. E a corrente de ar passa bem mais rápido aqui em cima para fazer com que haja um encontro com as correntes aqui de baixo. Então o ar passa muito mais rápido aqui em cima. Se o ar passa muito mais rápido aqui em cima, a pressão de ar nessa região acaba sendo menor, fazendo então com que eu tenha menos resistência para que este objeto mantenha sustentação no ar. Percebem? Essa é a lógica de voo que nós temos hoje. Tanto que se vocês observarem todas as asas dos animais que voam, geralmente, das aves, né? Geralmente vocês percebem esse desenho em forma de gota, né? Essa parte aqui de cima mais curvada, a parte de baixo mais reta. E se vocês observarem o desenho dos carros de Fórmula 1 é o contrário, eles são assim. Eles têm a parte de baixo um pouco mais curvada e a parte de cima mais reta, justamente para dar o downforce. Aqui embaixo nós vamos ter então uma pressão de ar menor, aqui em cima uma pressão muito maior, empurrando o carro para baixo para ele fazer as curvas adequadamente. Acontece que Leonardo da Vinci não tinha esse conhecimento. Ele simplesmente imaginava que se criássemos uma máquina com asas e essas asas batessem de cima para baixo, seria o suficiente para que a máquina pudesse planar. Assim como foi com a sua outra máquina de pás giratórias, ele não conseguiu voar por conta disso. Fora que também as asas que ele projetou, mesmo que este equipamento pegasse velocidade horizontal, nós não teríamos como sustentar aquela aeronave. De modo que ele nunca conseguiu voar por conta disso. Mas vejam, a pessoa já queria voar lá pelas bandas entre 1400 e 1500. Isso é fantástico. Seria o ápice da curiosidade humana tentando reproduzir fenômenos naturais, claro que dentro de um contexto de uma metodologia científica. Metodologia científica diante de um conhecimento que era presente naquela época. Claro, porque o conhecimento sobre aviônica, sobre aerodinâmica, foi um conhecimento desenvolvido já na Idade Contemporânea com a formação da indústria automotiva. Então Leonardo da Vinci foi fantástico nesse sentido de querer voar, reproduzindo até as ideias dos mitos gregos de Ícaro, né? Com as suas asas de cera que não foram, logicamente, adequadas ao certame, segundo o mito grego de Ícaro e suas asas de cera. Ícaro se aproximou demais ao Sol, as suas asas derreteram e ele decaiu para a sua morte, né? Leonardo da Vinci quis fazer alguma coisa nesse sentido, mas ele não encontrou exatamente o caminho para isso. Santos Dumont, no comecinho ali do século XX, ele achou o caminho para fazer a sua máquina planar. Tanto que na Champs-Élysées atual, lá em Paris, ele, na época não tinha asfalto, óbvio, né? Não se tinha o betume como um elemento para a criação do asfalto, então era puramente de terra. Ele conseguiu fazer com que a sua máquina planasse. Os irmãos Wright, em 1906 até 1908, conseguiram fazer a sua máquina com motor próprio voar. E aí na sequência nós tivemos toda a aviação se desenvolvendo com o avião Spirit of St. Louis, já na década de 1920, fazendo o primeiro voo transatlântico, que levou nada menos do que 33 horas entre Nova York e Paris, parando nas pequenas ilhotas do caminho, claro, porque um pequeno avião não tinha autonomia para andar, né, para poder voar numa distância tão grande, alguma coisa em torno aí de 6.000 quilômetros, né? Além de Leonardo da Vinci, além de Michelangelo, nós tivemos Paracelsus, que foi o pai da farmacologia. Ele estabeleceu ali um ensinamento muito interessante, que nós temos praticamente as mesmas substâncias químicas, né?
sendo utilizadas para o bem de um organismo ou para o mal de um organismo. E na visão de Paracelsus, a diferença entre o veneno e o remédio está justamente na dose. E esse princípio de Paracelsus é utilizado até hoje por nós das ciências agrárias. Vejam que vocês vão lidar também com a questão da aplicação de agrotóxicos quando a gente pensa ali em fazer o controle de plantas daninhas numa pastagem, por exemplo, ou ainda nós nos utilizamos de compostos químicos sintéticos para eliminar os ectoparasitas dos animais. Um carrapato, por exemplo, né, uma mosca, etc. Então, a diferença entre o que vai fazer bem para aquele animal, para aquela pastagem, e aquilo que vai fazer mal é justamente a dose. Quanto maior a dose, maior a tendência de termos letalidade. E isso foi observado pela primeira vez por Paracelsus. Nós tivemos Fibonacci. Fibonacci também, excelente pesquisador. Ele notou a relação numérica existente na reprodução de coelhos. Claro que depois de todo um processo de relacionamento da cultura europeia com a cultura do Oriente Médio, os árabes que invadiram o território da Europa séculos antes. E Fibonacci conseguiu observar uma certa relação numérica, quase como se fosse uma progressão geométrica, só que não é exatamente uma progressão geométrica porque a progressão geométrica tem uma ordem de crescimento linear. Ou seja, quando eu falo ordem de crescimento linear, é mais no sentido de utilizarmos expoentes para evolução. Por exemplo, 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, 16 ao quadrado 164, não, mais que isso, eu não me lembro exatamente o número, mas enfim. Nós temos uma evolução às mesmas taxas, de período a período, né? Só que, claro, em nível exponencial. Os números de Fibonacci eles se parecem com uma progressão geométrica, só que com intervalos definidos. E esses intervalos definidos estão em quaisquer elementos vivos. Os galhos de uma árvore, o número de voltas ali na carapaça de um caracol, o número de pétalas em uma flor, como ela é produzida, né? De uma vai para duas, de duas vai para três, de três vai para cinco, de cinco vai para 11, e etc, etc, etc. Fibonacci descobriu essas relações. Tivemos também René Descartes com o plano cartesiano. Olha aí, ó. Exatamente. A partir de todo aquele conhecimento sobre equações de segundo grau, sobre os números negativos que foram trazidos para a Europa por meio dos hindus, René Descartes foi um dos primeiros caras que tentou trazer um comportamento gráfico para uma equação. Aí vocês podem se perguntar, vocês que estão fazendo cálculo, né? Ah, professor, mas o que isso tem a ver, né? Para que eu preciso fazer gráfico de cálculo, gráfico de uma função de segundo grau? Primeiro, vocês entenderam, por terem visto aquele material dos Gênios do Oriente, aquele do History Channel, né, produzido em parceria com a BBC, que a descoberta das equações ou funções de segundo grau, elas vieram no sentido de tentar explicar fenômenos naturais por meio da matemática, pela criação do entendimento sobre um determinado tipo de comportamento, um determinado fenômeno, né? Assim como foi o conhecimento sobre taxas de juros e o conhecimento sobre números negativos que Bhaskara trouxe ali pelo século XII. Perfeito. Hoje nós entendemos que as funções de segundo grau elas têm um caráter mais preditivo em termos comportamentais. Basta que nós tenhamos um conjunto de dados no conjunto domínio, uma regra muito bem estabelecida pela função de segundo grau, que nós vamos ter um conjunto imagem. Não funciona assim? Domínio, função, conjunto imagem. Perfeito. Em cima disso, como que a gente consegue melhor prever um comportamento quando um domínio assume uma numeração x qualquer? Eu poderia simplesmente pegar esse x e substituir na função para obter uma resposta y. Mas se eu quero avaliar tendências de crescimento, ponto de máxima, tendências de decréscimo, não seria mais interessante eu avaliar um gráfico? E assim, René Descartes nos trouxe também um grande conhecimento sobre
a questão do comportamento gráfico das equações e das funções, de maneira que a gente consegue prever então o comportamento de uma variável dependente a partir da evolução das variáveis independentes em função. É interessante, se nós pararmos para pensar, essa descoberta de René Descartes foi uma descoberta bem relevante para a questão do cálculo em si, né? Fora também tantos outros pensadores ligados inclusive à questão do conhecimento, como Rousseau. Apesar de Rousseau ter sido um grande sociólogo, ele trouxe algumas iluminações para descobrirmos como o conhecimento era encarado à época da Idade Moderna. E também tantos outros pensadores que nos falavam acerca de como o pensamento deveria ser mais humanista, mais voltado para o desenvolvimento do ser humano, desenvolvido pelo próprio ser humano, e inclusive a cientificação da ciência, que foi um ponto que nós discutimos aqui no comecinho da aula. Aliás, sobre essa questão de cientificação da ciência, nós vamos discutir isso na próxima aula, tá? Antes de evoluirmos o nosso pensamento para a idade contemporânea, que seria o nosso próximo passo, até mesmo para o iluminismo, que seria o próximo passo, nós vamos discutir um pouco sobre método científico. E isso vai lhes ajudar a criar a teoria de vocês para o finalzinho da nossa disciplina, tá bom? Vamos voltar aqui para os nossos slides e colocar para vocês, então, algumas das invenções importantes que ocorreram neste período, tá? Vejam lá, o papel. O papel ele foi originário a partir da China, pelo século II depois de Cristo. No entanto, os árabes tiveram acesso ao papel a partir do século V depois de Cristo, já era então Idade Média, e ele se tornou disponível na Europa depois do século XI. E aí, a questão da imprensa de Gutenberg, já entre o século XIII e XIV, tornou possível então a produção em massa de materiais, de livros, de literaturas científicas que foram propagadas pelo continente europeu como um todo, não somente naqueles reinos, no reino da Espanha, no reino de Portugal, no Sacro Reino Germânico, mas nas várias áreas distintas da Europa, nas quais nós tínhamos a população já bastante culta, né, conhecendo as línguas antigas. A imprensa na China, né, os primeiros livros vieram do século IX, o Corão foi impresso no Cairo no século X, os baralhos na Alemanha no século XIV e os tipos móveis de Gutenberg também no século XIV, conforme nós colocamos para vocês. Aqui nós temos então o que era a imprensa de Gutenberg, e quando a gente fala imprensa, pessoal, não é, por exemplo, um jornal, não é, por exemplo, um programa de TV, não é este sentido da palavra imprensa. Se trata da imprensa máquina responsável por permitir, por meio de seus tipos móveis, a impressão de caracteres em papéis, quase como as máquinas de escrever, né? As máquinas de escrever partem do mesmo princípio, só que em um nível bem menor. Você, de certo, não sabe o que é uma máquina de escrever, não deve ter tocado uma máquina de escrever. Mas os seus pais, os seus avós, com certeza trabalharam em datilografia. Aliás, em termos de curiosidade apenas, só para colocar para vocês, a datilografia era uma habilidade cobrada dos trabalhadores antigamente para que eles assumissem cargos técnicos ou cargos de gestão. Hoje nós temos a cobrança de informática básica. Se você sabe trabalhar com Word, com Excel, com PowerPoint ou até mesmo sistemas em nuvem, você é contratado para o trabalho, mas antigamente se exigia a datilografia. Vamos adiante então? Leonardo da Vinci de novo, né? Representante típico do Renascimento, com múltiplas habilidades e uma atitude de questionamento, com a condição humana como centro do seu pensamento. Ele era artista, engenheiro por conta da sua aeronave e também um grande cientista, né? Só que aqui é um cientista entre aspas, até porque na época de Leonardo da Vinci, o conhecimento científico ainda estava em formatação do ponto de vista de termos ciência sobre a ciência ou filosofia sobre a ciência. Na época de Leonardo da Vinci ainda se praticava muito a questão da escolástica, diferentemente do período de Michelangelo,
que já estávamos dentro do maneirismo como uma corrente técnica e literária, na qual a ciência já estava muito bem articulada como área do conhecimento que permitia reflexões sobre si mesma, né? Outro ponto interessante, pessoal, que culminou numa evolução de pensamento já para o iluminismo, que foi um movimento transitório entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, lá no século XIX. A ciência renascentista. Meus caros, uma vez que a ciência já estava sendo trabalhada em si mesma, as áreas do conhecimento começaram a ser sistematizadas. Então a gente pode observar bem aqui em cima, ó, a questão da botânica, a questão da zoologia, das ciências médicas, da química, da física, da matemática e da astronomia. Todas elas foram muito bem pensadas. Todas elas foram separadas já em um princípio de movimento que nós podemos chamar de movimento iluminista. O porquê disso? Por que ser um movimento iluminista? Apenas para vocês saberem. O iluminismo é uma corrente filosófica, uma corrente literária que nasceu na transição do século XVIII para o século XIX, também na transição da idade moderna para a idade contemporânea. Esse iluminismo pregava a acentuação do antropocentrismo como capacidade transformadora do mundo. Cada vez mais os fenômenos naturais e até mesmo fenômenos mecânicos eram compreendidos pelo ser humano. O ser humano estava numa escala de aproximação em termos de conhecimento ao divino, né? Muito acentuada, embora nós não saibamos ainda qual é esse conhecimento divino, mas segundo o entendimento e a interpretação de Michelangelo, segundo essa interpretação, o homem tenderia historicamente a querer aproximar os seus conhecimentos do conhecimento divino. Tenderia a fazer isso. E claro que na época do iluminismo, nós tentamos nos aproximar mais ainda, né? Foi uma época de grandes evoluções tecnológicas. Só que já no século XVI para o século XVII, as áreas da ciência, todas estas, elas já estavam bem formatadas. O entendimento da botânica. O que era a botânica? Era todo o conhecimento científico relacionado à compreensão da morfologia e da fisiologia das plantas. Claro que em um primeiro momento muito mais da morfologia. A zoologia, o que ela era? Era o estudo da morfologia e da fisiologia dos animais. As ciências médicas vinculadas à saúde humana. A química, principalmente pelos estudos dos alquimistas, que tentavam, naquele momento histórico, transformar as substâncias químicas em substâncias sintéticas. Tanto que a busca desenfreada por tentarmos converter um determinado elemento químico em ouro foi muito acentuada. E isso gerou toda a massa crítica para que a química pudesse evoluir como área do conhecimento. Além disso, a própria física, com a evolução dos estudos sobre a ótica, inicialmente foi sobre a ótica e depois sobre o movimento. E também, claro, Isaac Newton contribuiu bastante com o desenvolvimento dos conhecimentos sobre cinética, movimento de corpos e também a questão da lei da gravidade. A matemática, com todos os autores que nós já citamos, o Fibonacci, o René Descartes, e a astronomia também, com a participação de grandes nomes, né, como nós temos ali Galileu, nós temos Copérnico e tantos outros, né? Francis Bacon, vamos falar um pouquinho sobre este autor. Vejam que o Francis Bacon, ele é de 1561 até 1620, e ele nos disse o seguinte, que o conhecimento é poder. Olha que frase assertiva, né? Conhecimento é poder. Numa sociedade do conhecimento, quem tem o conhecimento, quem detém esse conhecimento, de certo modo pode ser compreendido como alguém poderoso. A ciência deve ser livre dos preceitos da antiguidade. A descoberta tem que ser fundamentada na experiência e na observação dos fatos. Podemos dizer, inclusive, pessoal, que Francis Bacon foi um dos primeiros pensadores da cientificação da ciência. Ele tornou oficial aquilo que empiricamente era visualizado.
A ciência era criada a partir da observação e também por parte da reprodução de fenômenos naturais. Então ele tornou isso científico, dando espaço para a criação dos métodos científicos. Ele também criou a teoria dos ídolos. O espírito humano distorce as imagens e reflete o mundo em falsas aparências, o teatro, fore, specus e tribe. O que isso quer dizer? Basicamente, o Francis Bacon ele abriu todo um espectro de análise da ciência no sentido de finalmente oficializarmos os processos de observação metodológica e de reprodução dos métodos naturais como transformação do empírico para o científico. Mas ao mesmo tempo, ele abriu uma fronteira muito perigosa, da qual nós temos o descarte de tudo aquilo que é espiritual. Por quê? No entendimento dele, no entendimento de todo o antropocentrismo, o que é espiritual e o que não é comprovável, o que depende, na verdade, de um ser que não é fisicamente comprovado, que a gente não consegue observar, que a gente não consegue apalpar, medir, que nós não conseguimos fazer absolutamente nada com esse ser, é um fenômeno que não vale cientificamente. Então, a partir de Francis Bacon, além de toda a questão da metodologia científica ter sido evidenciada para a humanidade, nós tivemos também a questão do ceticismo na ciência, que foi muito colocado também por outros autores posteriores ao Francis Bacon. É a teoria dos ídolos. Tudo aquilo que está ligado a um ídolo não deve ter valoração científica. Apenas aquilo que é comprovado por meio do uso de um método é que deve ser utilizado como ciência, ou deve ser compreendido como ciência. Vejam que aqui o Francis Bacon ele tem como a sua obra principal o Instauratio Magna, que é uma obra incompleta, e o Novum Organum, uma nova cultura da ciência, além de nós termos outros materiais como o Avanço do Conhecimento e a Nova Atlântida. Então, o seu conjunto de obras tentou estabelecer uma nova ordem científica, a partir da qual a criação de um método científico poderia, de fato, trazer um conhecimento empírico para ser conhecimento científico. Se a gente não conseguisse fazer esse processo, aquele conhecimento ele ainda se mantinha no campo do empírico, mas muito mais ligado a ídolos, e deveria ser descartado ou, no mínimo, minorado de acordo com a sua visão. Ao meu ver, é uma visão um pouco perigosa, mas foi fundamental para que nós pudéssemos cientificar sobre a ciência. Na astronomia, como eu disse, nós tivemos grandes personagens: Galileu, Copérnico, Isaac Newton, Johannes Kepler e Tycho Brahe. Todos estes personagens contribuíram para o entendimento, por exemplo, de que a Terra não era o centro do universo, de que a Terra promoveu uma revolução sobre um astro maior, sobre uma estrela, que neste caso é o Sol, que existe a lei da gravidade, todas as leis de movimentos que regem não somente os movimentos de elementos menores, como um fruto de macieiras, mas também elementos maiores. Os próprios planetas, as estrelas, de acordo com o pensamento dedutivo de Isaac Newton, seguiam as mesmas leis aqui da Terra. Então, nós tivemos grandes evoluções, né? Até mesmo na observação dos astros. Claro que todos esses cientistas foram homenageados nos dias atuais pela astronomia atual, né? Nós tivemos ali o Commentarilus e os Desrevolutionibus. Nome complicado, né? Vamos novamente. Commentarilus e Desrevolutionibus. São duas obras muito importantes da astronomia da época que nos trouxeram observações muito mais precisas sobre os astros, né? E também nós tivemos outras obras ligadas ao Mysterium Cosmographicus e Harmonices Mundi, ou seja, até mesmo sobre a harmonia e equilíbrio dos astros do universo, eles já estavam imaginando, já estavam pensando e publicando. E outras obras, né? Os Diálogos da Sistemática Mundial e a Filosofia Natural e os Princípios da Matemática e da Ótica. Principalmente ali por Kepler, que trabalhou bastante com a parte de ótica também. Na matemática, todos esses pensadores,
René Descartes e todos os demais, Fibonacci, todos eles trazendo conhecimentos de ponta para a interpretação das equações, para a interpretação de funções de primeiro, segundo, terceiro grau. E claro, a Reforma Protestante, que nós já comentamos aqui, por João Calvino e Martinho Lutero. Tá? É um novo ideal, teses novas para a salvação divina, inclusive. Tá? Aqui mais alguns detalhes da Reforma Protestante, mas aqui nós já mencionamos para vocês, não é o ponto mais relevante. Tivemos também a Contra-Reforma da própria Igreja Católica. A Reforma foi o movimento protestante, a Contra-Reforma foi a revisão de diversos elementos da escolástica católica para torná-la mais alinhada aos novos tempos, né? Então nós tivemos, por exemplo, o Concílio de Trento, que estabeleceu a doutrina a partir da qual a revelação divina se transmitiu pela Sagrada Escritura, interpretada pelo magistério da Igreja e pela tradição apostólica. E também a graça divina e a cooperação livre e meritória da vontade humana operaram em conjunto com a justificação do homem, além dos 7 sacramentos e as notas próprias de cada um deles. E também no campo disciplinar, algo que foi uma grande evolução para a Igreja Católica, que foi uma igreja, infelizmente, de valores contraditórios ao longo da Idade Média. Nós tivemos aqui uma reforma que pôs fim nos abusos existentes do clero, uma melhoria substancial da formação intelectual e cultural, ou seja, a própria igreja percebia que a sua escolástica tradicional já não era suficiente frente aos novos conhecimentos da humanidade, então ela se alinhou a tais conhecimentos. Além disso, exigência de elevada moralidade e espiritualidade dos seus integrantes. Os bispos e párocos foram obrigados a residir nas suas respectivas sedes, ativando-se, portanto, a vida pastoral. Ensino obrigatório da catequese às crianças e doutrina e instituição religiosa aos fiéis, a catequese, o Tribunal do Santo Ofício. Então foi uma reforma bem interessante para a Igreja Católica não perder os fiéis. E aqui, novamente, o nosso homem vitruviano, que representava não somente a questão em termos de ergonomia e antropometria, mas ao meu julgo também representava todas as possíveis dimensões que esse ser humano poderia alcançar por meio do seu intelecto. Realmente esse princípio de Idade Moderna, e até mesmo ao final da Idade Moderna, nós tivemos grandes evoluções. Eu penso que para a ciência como um todo, o fato de cientificizarmos sobre a ciência foi o que permitiu a sua evolução. Porque até antes disso, nós ficávamos muito presos à escolástica, por um lado, e a um desenvolvimento do humanismo, só que de forma muito lenta. Claro que nós tivemos grandes invenções da Idade Média, né? Só que essas invenções, elas não eram caracterizadas plenamente como ciência, porque não se tinha a experimentação por trás disso. O conceito sobre ciência, toda a filosofia sobre a ciência de verdade acabou nascendo a partir da Idade Moderna. O pensamento de Francis Bacon foi fundamental nesse sentido. Fundamental em criarmos os primeiros pensamentos sobre o que pode ser encarado como ciência e o que de fato não é ciência, o que está envolvido com os mitos e também com tudo aquilo que não é fisicamente comprovável, né? Percebemos que foi um período muito profícuo para as artes, para a literatura, para a composição das áreas da ciência, algo que foi muito mais aprofundado no Iluminismo. Nós vamos conversar sobre isso, em termos de formação das áreas da ciência e especialização do conhecimento por parte das pessoas, o que formou as escolas do conhecimento. Mas antes de chegarmos a este ponto, a gente ainda precisa discutir um pouquinho mais sobre método científico. Mas este vai ser um assunto para a nossa próxima aula, tá certo? Por enquanto nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo especialmente preparado para a ampliação da compreensão sobre o conhecimento na Idade Moderna. Vejam então que nós estamos trabalhando toda uma evolução do conhecimento ao longo da Antiguidade, da Idade Média, agora da Idade Moderna. Posteriormente sobre método científico, iluminismo, Idade Contemporânea e ciência nos dias atuais. E depois, claro, tem todos os demais assuntos mais de caráter normativo dentro da filosofia da ciência, tá certo?
Na semana que vem a gente entra novamente com vocês em mais uma aula. Não se esqueçam de registrar a presença de vocês aqui embaixo, ó. Abram a descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link. Cliquem no link, vocês serão levados ao Google Forms e por lá vocês colocarão seu RA, seu nome e a sua turma para que a sua presença seja registrada, tá bom? Vejam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, é importante para o aprendizado de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, na nossa próxima aula a gente pode conversar ao vivo um pouquinho mais sobre isso, a aula será ao vivo. E também nós podemos receber as dúvidas de vocês pelo e-mail trcosta2@uem.br ou também no mural do Classroom. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, bons estudos, boa semana e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!